69 milhões de dólares numa obra digital, 2 bilhões de dólares num contrato não fundível. Essa galera tá ficando doida. Como assim? O que é que esse danado de NFT tem e como é que eu posso criar um para tentar participar dessa brincadeira, né? Fica aí e tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, galera, pode parecer exagero isso que eu falo que tem uma pessoa gastando 69 milhões de dólares com uma arte digital, onde você pode simplesmente chegar lá e tirar um print, né? E outro cara gastou 2 bilhões de dólares num contrato não fundível, mas realmente é isso que está acontecendo e tem muita, mas muita gente mesmo gastando nota preta com essa questão de NFT. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em como esse mundo funciona, a gente vai ver como criar um NFT do zero, né? Programando com a linguagem chamada Solidity, que é a linguagem que muita gente usa para criar coisas na blockchain, em determinada rede, que no caso da gente vai ser a rede chamada Ethereum, né? Eu vou estar mostrando como é que a gente cria esse NFT e como é que a gente pode estar deployando talvez num vídeo à parte, tá bom? E um adendo aqui é que pode parecer assim de início um pouco complicado, até porque a gente vai estar mexendo com uma linguagem nova, né? Mas eu vou falar para você, para não desanimar, porque realmente no início é um pouquinho complicado, mas talvez isso pode ser até um início de uma carreira para você, como desenvolvedor blockchain. E tenha certeza que o salário de um desenvolvedor blockchain não é ruim não, a galera tá pagando bem pra caramba. Então vou abrir aqui o Remix, que é uma ferramenta online que a gente pode estar usando para estar criando um NFT, e a gente vai ver como é que isso funciona e como é que a gente pode estar programando dentro da blockchain usando essa linguagem Solidity, né? Vamos lá. Então eu estou aqui com o meu Remix aberto, tá? E aí dentro de Contracts você vai ver que a gente tem uma pasta chamada Artifacts, tá vendo? E aí do lado dessa pastinha Artifacts a gente tem alguns contratos, né? O que eu criei é esse carinha aqui, ó, NFT nevinha.sol, tá vendo? Que é a extensão da linguagem Solidity, que é a linguagem que a gente vai estar usando para programar aqui o nosso NFT, tá bom? Eu vou abrir aqui ele, já está aberto aqui, e aí note que eu tenho algumas declarações aqui. Primeiro, esse Pragma Solidity é a versão do Solidity que a gente vai estar usando aqui para estar desenvolvendo o nosso NFT. Note que ela é 0.8.11. Provavelmente o seu aí pode estar diferente. Se isso acontecer, você vai ter um errinho aqui do lado, mas você pode vir aqui, ó, nesse carinha aqui de compiler, tá vendo? E aí, lá em cima aqui no compile, você escolhe qual é a versão do compilador, tá bom? Nesse caso tem que ser igual ao daqui, ó. Tá aqui, ó, 0.8.11, tá bom? E esses carinhas daqui são praticamente os contratos que a gente vai estender no nosso NFT para que a gente tenha algumas funções ali já pré-prontas, tá bom? Então, vamos voltar lá e aí agora a gente vai começar a criar o nosso Smart Contract. O que é um Smart Contract? Praticamente um Smart Contract é uma classe, como se fosse uma classe em JavaScript, que ela vai estar dizendo ali, ó, o teu contrato, o teu NFT, ele vai ter esses métodos e depois que esse contrato aqui, esse smart contract, ele for deployado na blockchain, ele nunca mais vai poder ter as suas implementações modificadas, tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Eu vou criar aqui o nosso contrato através dessa palavra aqui, contract, tá? É dessa forma que a gente cria um smart contract no Solidity, tá bom? Lembra do JavaScript? O JavaScript, como é que você cria uma classe? É com class, né? E aí, no Solidity, a forma que você cria um contrato é com contract, tá bom? Utilizando a palavra contract. Eu vou criar aqui a definição da minha classe, né? Que na verdade é o contrato. Vai ser NFT nevinha, tá bom? E aí eu vou subir aqui com essas duas chaves aqui para dizer que aqui dentro vai ser as definições do meu contrato, né? Como uma classe normal. E aqui eu vou dizer que ele vai estender do IRC721 enumerable, né? Então eu vou dizer aqui que ele vai estender desse IRC721 enumerable, tá? E vou dizer também que ele vai estender também do unnable, porque eu quero ter já algumas funções que já estão pré-prontas aqui nesses contratos, tá bom? E eles também já, esse IRC721 aqui, ele já estende também da IRC721, que é uma interface para que você possa estar criando seu NFT. Não precisa estar se preocupando com isso agora, porque realmente a gente está querendo focar aqui no básico, isso já é um pouquinho mais avançado. Então, se tentar focar aqui em como você faz para estar criando um NFT básico, tá bom? Que é esse aqui que a gente vai estar vendo. Então, aqui dentro eu vou dizer o seguinte: depois que eu já tenho aqui o meu contrato definido, eu posso começar através dessa palavra aqui chamada constructor, como um constructor de uma classe qualquer, né? Em JavaScript, por exemplo. E aqui eu vou dizer o seguinte: esse construtor ele vai receber um string em memória, ou seja,
variável que ele vai receber, essa string, ela só vai estar disponível para o contrato quando aquela função for chamada. Depois que aquela função terminar de ser executada, aquela variável que está ali vai ser jogada, vai ser descartada, tá bom? Então ele não vai ser gravado na blockchain, só se você tiver uma variável que seja atribuída a ela. A gente vai fazer isso agora, inclusive. Então a gente vai ter uma string de memória chamada base URI, e aqui ó, no início eu vou colocar um underline, que um padrão do Solidity é que todos os argumentos eles têm que começar com underline, argumentos de funções ou de construtores, etc, tá bom? Então, base URI, ERC 721, dessa forma que eu estou dizendo que esse cara, ele é um ERC 721, e aí eu vou chamar, esse é um modifier, tá? Esse ERC 721 a gente vai ver o que é modificador lá para frente, não precisa se preocupar nisso agora, mas praticamente o que eu estou fazendo aqui é trazendo umas funcionalidades do ERC 721 e aplicando nesse construtor, tá bom? E eu vou dizer que ele vai ser, o nome do nosso NFT vai ser Nevinha, NFT Nevinha, né? NFT Nevinha. E a sigla dele vai ser NFT Nev. Pronto. Tá bom? E aí, beleza. E agora eu vou colocar base URI é igual underline base URI. Esse base URI eu ainda não criei, né? Então vamos criar aqui ele, porque ele vai ser uma variável que pode ser usada tanto fora da blockchain, ou seja, as pessoas podem estar consumindo essa variável via API, né? Via API. E também podem estar setando o valor dessa variável lá na frente, tá? E pode estar reutilizando dentro do contrato. Então vou dizer que esse cara vai ser uma string pública, tá? O nome dele vai ser base URI, beleza? É dessa forma que eu posso estar setando. Uma coisa ó, que vocês estão vendo é que ele marcou aqui com um errinho, tá vendo? Ele está dizendo que esperou um ponto e vírgula. Então sempre que tiver isso aqui, você dá uma olhada para ver qual é o erro, tá? E nesse caso a gente tem que colocar sempre ponto e vírgula no Solidity, porque ele é diferente do JavaScript, ele tem que ter o ponto e vírgula, tá bom? E aí, beleza, a gente criou o nosso construtorzinho aqui, passando o base URI. Outra coisa que eu vou fazer também é passar uma função chamada setBaseURI. Por quê? Pode ser que a gente passe o base URI errado, né, na hora que criar o nosso NFT. Então, para isso, a gente tem que setar, vai ter que setar futuramente. E para que a gente possa setar futuramente essa base URI, caso a gente erre, a gente tem que definir na implementação desse smart contract que essa função existe. Senão, acabou. Se você gastou dinheiro, jogou o contrato lá por nada. Então vamos lá. Function setBaseURI, né? Vai receber um string memory underline base URI, tá? E aqui eu digo que base URI é igual a underline base URI, beleza? Aí nessa forma a gente consegue setar, ponto e vírgula novamente, sempre esqueço. Deu um errinho. Tem que colocar aqui que ela é pública, né? Senão a gente não vai poder usar por fora. E outra coisa que a gente tem que colocar aqui é que apenas o owner, ou seja, only owner, vai poder estar chamando essa função. Ou seja, apenas o dono desse contrato aqui vai poder estar chamando essa função, a pessoa que deployou, tá bom? Coloquei aqui errado, ó, only owner, então vou colocar aqui only owner, mais certinho, beleza. Tá. Com isso aqui a gente vai definir agora algumas regrinhas para o nosso NFT, tá? Ou seja, a pessoa ela vai poder, claro, mintar o NFT, né? Outra coisa que ela vai poder, o nosso NFT tem que ter, né? É a valor do NFT, definir o valor do NFT, definir o valor do NFT, o mintar vai vir depois. A gente também tem que definir uma função para pegar o metadata, já vou explicar o que é isso, metadata do NFT, tá bom? E depois do metadata, a gente tem que definir também, antes na verdade do metadata, a gente tem que definir a quantidade de supply, ou seja, a quantidade de NFTs disponíveis para mint, beleza? Acho que só isso daqui por enquanto tá bom, não vou criar muita regra, porque eu quero que seja um vídeo rápido e objetivo. Então, por que eu estou definindo isso logo? Porque para você criar um contrato, você tem que ter as regras, né? Se você não tiver regras de um contrato, como é que você vai criar? Então fica mais fácil para mim até realmente lembrar quais são as regras desse contrato, né? Eu fiz umas regrinhas aqui bem rápidas, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos definir o valor do NFT. Como é que a gente faz para definir? Tem um tipo chamado int, tá? O int
no Solidity que ele representa um inteiro, mas tem vários tipos de int, 256, 8 e etc. Só que os que são mais utilizáveis e que a gente vai ver mais é o 256 e o 8. Eu não vou explicar isso a fundo porque dá para fazer uma aula sobre isso, mas tenta só focar aqui que o int 256 e o int 8 vão ser inteiros, tá? Depois você vê com mais calma qual é a diferença de um para o outro, tá? 256, então aqui eu vou definir o int 256 ele vai ser público, tá? A pessoa vai poder acessar esse carinha por fora, essa variável por fora que a gente está definindo. E vai ser aqui, o nome dela vai ser max supply, tá? Ou seja, o máximo de NFTs que podem ser criados nessa coleção que ela vai ter no máximo vai ser 1000, tá bom? 1000 NFTs. E outra coisa que eu vou colocar aqui também, o int 256, vai ser o valor, né? O int 256 public, e aqui vai ser price. Eu vou colocar 0.1 Ether, tá bom? E esse Ether aqui, ele não é Ethereum, tá bom? Esse Ether é outra coisa, eu não vou explicar isso tão a fundo agora, mas ele praticamente vai ser, pensa nele como se fosse a moeda da rede. A gente pode estar, por exemplo, utilizando esse contrato aqui e deployando na Polygon. A moeda da rede Polygon é Matic, não é Ethereum, tá? Então, ou seja, o cara vai passar 0.1 Ether de Matic, tá? Ele não vai, e nesse caso daqui, o cara vai passar 0.1 Ether de Ethereum, tá? Então é diferente o Ether do Ethereum. O Ethereum é a moeda da rede, que seria o Rapid Ethereum, no caso, né? E esse Ether já é outra coisa, tá bom? Mas beleza, o preço vai ser 0.1 Ether. E outra coisa que a gente vai colocar aqui seria também a quantidade máxima de NFT que pode ser mintado numa transação. Ou seja, quando eu chamar o mint, quando eu chamar uma transação, eu vou permitir essa pessoa apenas mintar no máximo, sei lá, 10 NFTs, tá? Vou colocar aqui o int 256 public max per mint, vou colocar 10, beleza? Então vamos lá agora. Então a gente já definiu o valor do NFT, já definiu a quantidade disponível de NFTs para mint, beleza? Agora a gente vai definir uma função para mintar o NFT. Depois eu coloco de pegar o metadata e eu já explico o que é o metadata. Então vamos lá, vamos mintar o NFT. Eu vou colocar aqui uma função function mint, tá? Ela vai ser payable, já vou explicar o que é payable, tá bom? Ela vai ser payable e ela vai receber aqui dois argumentos. Um primeiro vai ser um address underline to, ou seja, o endereço da pessoa que a gente quer enviar esses NFTs, pode ser a pessoa que está chamando, inclusive, tá? E também ela vai receber a quantidade de NFTs que ela quer mintar. Então seria um int 256 amount, né? Quantidade de NFTs. Amount. Não sei, na verdade eu vou colocar aqui token amount. De token, que seria NFTs, tá? Porque NFT é um token não fundível, né? Então, beleza. Eu vou colocar aqui também public, né? Para que a pessoa possa estar acessando essa função por fora da chain, né? Que ela possa estar chamando essa função, senão não tem como chamar ela fora da chain. E aqui a gente vai definir primeiro uma regrinha, para saber se a pessoa que está chamando essa função, ele é o dono do contrato, né? Então, o que é que eu faço aqui? Primeiro, eu tenho que saber se ele é um owner. Então, eu vou colocar aqui boolean, dessa forma que eu defino booleano no Solidity, chamando aqui o bool, tá? Esse tipo bool. E vou colocar is owner, ou seja, é o dono. E aqui tem uma função que se chama owner, tá? Essa função owner, ele retorna o endereço do dono do contrato. Então a gente tem que comparar se o cara que está enviando o cara que está chamando essa função é o dono do contrato. Então tem que colocar aqui o message.sender é igual a owner. Dessa forma aqui, eu estou comparando se o cara que está chamando esse mint é o cara que deployou esse contrato na rede, tá bom? Beleza. E aí, antes disso também, eu vou fazer uma verificação usando esse require. Esse require ele verifica se uma determinada condição é true. Se for true, ele vai passar, se não, ele vai chamar um erro que vai retornar o que está definido como segundo argumento dessa função. Ou seja, aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, se o meu endereço true for diferente, ele tem que ser diferente, na verdade, de address passando zero, ou seja, o meu endereço não pode ser zero. Se for zero, porque não existe, tá inválido.
E aí, caso ele seja, esse carinha aqui vai ser o erro que vai ser retornado caso isso aqui for falso. Se isso aqui for falso, ele vai pegar esse carinha que está aqui e vai retornar um erro, tá bom? Então aqui eu vou dizer, the address cannot be zero. Beleza? E ponto e vírgula, né? Senão vai quebrar aqui também ponto e vírgula. Beleza. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar a quantidade de NFTs que já foram mintados. Por quê? Quando a gente for chamar a função do mint, ou safe mint, que vem desse carinha aqui, ó, desse ERC721, tá? Esse cara, o enumerable, ele estende o ERC721, tá? E esse cara ERC721, ele tem uma função chamada mint, que seria para criar o NFT, tá? Para atribuir um NFT a um owner, né? A um endereço. E aí, quando a gente chamar esse mint, a gente tem que passar o endereço que a gente está querendo adicionar esses NFTs e o novo token ID, ou seja, se o meu NFT, se o supply dele, vamos dizer, é 1000, né? E aí até agora eu só mintei 2, o current supply dele até agora, né? O current mint dele vai ser 2 NFTs. Então o próximo token ID tem que ser 3, né? Então aqui dessa forma aqui eu tenho que pegar o meu supply e adicionar mais um, né? Quando eu for querer chamar o mint. Então eu vou criar aqui uma variável chamada wint256, tá? E ela vai ser aqui supply, que vai ser igual a total supply. Essa função aqui, total supply, ela fica disponível depois que eu importo aqui o meu enumerable, tá? Essa função aqui, ó, enumerable. Esse carinha aqui, ele que contém aqui essa função chamada total supply. Esse contrato enumerable, ele que contém esse total supply aqui, tá bom? Deu só um errinho aqui. Used local, porque eu ainda não estou usando. Beleza. Então até aí tudo bem, tem um supply e tem um owner. Então agora a gente vai fazer uma condiçãozinha aqui, ó. Se a pessoa que está chamando não for um owner, tá? Vai fazer determinada coisa, que vai ser praticamente verificar, require, ele vai verificar se o message.value, ou seja, o valor de iter que o cara está enviando, se o valor de iter que o cara está enviando é maior ou igual, porque se o cara estiver enviando mais, para a gente é melhor, né? Então, se ele é maior ou igual ao price, né? Que é o preço estabelecido aqui, ó, de iter. Mas nesse caso, se a pessoa estiver mintando mais de um, a gente tem que pegar o valor e multiplicar pelo amount, né? Porque, por exemplo, se o valor do nosso NFT é 1 Ethereum e o cara está passando 1 Ethereum como valor realmente, mas está tentando mintar 2, dessa forma aqui vai passar. Então a gente tem que pegar o valor e multiplicar pelo token amount, né? Beleza. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar um erro, caso seja menor, dizendo que not enough ether was provided in the mint function. Beleza? Outra coisa também que a gente tem que verificar aqui é se a nossa transação está tentando mintar mais tokens do que o permitido, né? Ou seja, a quantidade permitida de tokens são 10, né, que a gente tinha colocado. E se a pessoa tentar mintar, sei lá, 15 ou 20, a gente tem que retornar um erro, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Se o token amount for maior que, na verdade, for menor que o max permit, isso, max permit, passa. Se não, a gente vai retornar um erro falando que the amount of tokens exceed the allowed amount. Beleza. E outra verificação também, que vai ser a última, eu prometo, que a gente tem que fazer é verificar se a nossa quantidade de tokens que a gente está tentando mintar é maior do que o supply. Na verdade, a nossa quantidade de tokens mais o current supply, ou seja, vamos dizer que a quantidade de NFTs mintados até agora são, sei lá, 10. E aí a gente quer mintar mais 10, vai ser 20, né? Só que vamos dizer que o nosso max supply aqui é 10 ou 5. A gente vai estar passando, então não pode, né? A quantidade permitida estabelecida aqui, nesse caso,
é 1000, né? Então a gente tem que saber que o nosso supply mais a quantidade de tokens que a gente está tentando mintar excede ou não esse valor aqui permitido, que é 1000, né? Então a gente tem que fazer o seguinte aqui, ó, tem que dizer que o supply mais max permit for menor ou igual, né, ao max supply. Beleza? E aí, se caso não seja, a gente vai dizer o seguinte, the token amount exceeds max token supply. Beleza? Show. Na verdade aqui é menor, tá? Eu coloquei maior, mas tem que ser menor. Token amount, que esse carinha daqui tem que ser menor ou igual ao max permit, tá? Desculpa aí, galera. Beleza. Até aí, tudo bem, né? A gente viu aqui as condições, beleza. E aí, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que agora mintar realmente o NFT de fato, né? Se o cara for um owner, a gente nem vai verificar isso aqui. O owner pode fazer o que ele quiser. Então, vou fazer um for aqui e vou dizer o seguinte, wint 256 i é igual a 1. Vai começar, o token vai ser 1, né? O novo token ID vai ser 1. A gente vai chegar lá. E aí, eu vou dizer o seguinte, enquanto i for menor ou igual que o token amount, né? E, inclusive, aqui, esse token amount, eu tenho que colocar com underline, né? Porque a gente viu que os argumentos, eles começam com underline no Solidity. Assim, é o padrão, tá? Não vai quebrar se você não colocar ou colocar, mas o padrão é que você coloque com underline. Eu vou colocar aí mais. Então, enquanto isso aqui for menor ou igual ao token amount, a gente vai estar incrementando o valor de i, beleza? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, safemint, vai chamar a função safemint do próprio ERC721, tá? Que ele vai mintar o token para uma pessoa. E aí aqui a gente vai passar dois argumentos. O primeiro, o endereço que a gente quer mintar, e o segundo seria o novo token ID que está sendo mintado, tá? Então, nesse caso, seria o supply. Lembra que eu falei do supply mais o token ID de fato, tipo a posição dele? Então, por exemplo, se a quantidade de tokens mintados até agora foram 6 e o novo token ID tem que ser o quê? 7, né? Então, a gente vai dizer que o supply vai ser, o novo token ID vai ser o supply mais o valor de i, né? Que nesse caso, por exemplo, na primeira vez que ele rodar aqui, ele vai ser, se o supply for 6, ele vai ser 7. Na segunda vai ser supply mais 2, por exemplo, vai ser 8. E por aí vai, né? Beleza, com isso a gente termina o mint, mas muito simples, né? E aí agora a gente também tem que fazer a função de estar pegando aqui, tá buscando o metadata. O que danado é metadata, né? Vamos lá. Praticamente, quando você cria um NFT, você não está criando a imagem, né? Você está criando uma informação e está colocando essa informação na blockchain. O metadata é como, pensa nele como se fosse um arquivo JSON, tá bom? Então, esse arquivo JSON ele vai estar hospedado num lugar que geralmente o pessoal coloca num servidor chamado IPFS. É um servidor que você tem que ter certeza que esse servidor ele nunca vai apagar esses dados que vão estar lá, tá? Porque o que você vai estar passando para o blockchain é o endereço desse arquivo que vai estar no servidor. Então, o que acontece? Quando eu minto um NFT, esse base URI aqui que a gente colocou é justamente o endereço base do nosso servidor. Imagina que você tem uma imagem, vou pegar uma imagem aqui qualquer, por exemplo aqui, essa minha imagem no OpenSea, tá? Eu vou abrir ela aqui, Open New Tab, beleza? Esse aqui é o endereço da imagem. O base URL é simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui tudo. O base URL é esse carinha daqui. Então, o base URL ele vai conter o caminho para você acessar o arquivo do metadata, que é um arquivo JSON, na maioria dos casos. Para o OpenSea, esse arquivo tem que ser um arquivo JSON, tá? É como a API deles pedem. E geralmente os marketplaces de NFT eles vão pedir dessa forma também. Então, um arquivo JSON que vai estar no servidor, por exemplo, aqui. Ele colocou aqui nesse carinha, testnet.opensea.io, beleza? Então, ele está nesse caminho aqui de pasta, tá? E aí lá dentro, imagina que tem, por exemplo, um carinha chamado 1.json. Então, esse 1
é justamente o token ID, tá? Então, quando você for pegar esse token URI, que é uma função que a gente vai fazer para que o OpenSea ele possa estar chamando ela e vendo o NFT, a gente simplesmente vai estar pegando a URL aqui, ó, esse base URI aqui, tá? E concatenando com o token ID e a extensão do arquivo que seria a JSON. Então, simplesmente a gente está fazendo isso aqui, ó. Esse carinha mais mais o ponto .json, beleza? E aí o que acontece? O que é que esse ponto .json aqui vai conter, Cláudio? Eu vou abrir aqui rapidamente um projetinho que eu tenho que ele gera um NFT. A gente vai estar fazendo, inclusive, vai estar utilizando ele, inclusive, na próxima aula para gerar os NFTs e estar deployando no OpenSea. Mas eu vou aqui gerar, por exemplo, um NFT, ó. Gerei um NFT, beleza, gerei. E aí, ó, note que eu tenho uma imagem, essa imagem aqui do gatinho, e tem um arquivo JSON. Esse 1.json é simplesmente o metadata desse meu NFT. E aí, ó, se eu formatar ele, você vai ver que ele tem, ó, ele vai ter o caminho para a imagem, tá vendo? Ele tem o caminho para a imagem, mas não só isso, ele tem também os atributos todinhos aqui, ó. Ou seja, o metadata, ele é um arquivo que contém a imagem, mas também as informações que esse NFT ele representa. Então, imagine que você está fazendo um jogo de carta. Se esse seu jogo de carta, as cartas ela não só tem imagem, ela tem um ataque, ela é uma carta mágica, ou armadilha, etc. Estou pensando em Yu-Gi-Oh! Né? Então, se ela tem esses atributos, então você tem que estar deixando esses atributos, tem que estar passando ele em algum lugar, que não seria na blockchain, né? Porque senão vai ficar muito pesado. A blockchain, ela pode guardar, sim, informações grandes, como JSON, mas não é o ideal, porque senão você vai gastar muito valor, muito dinheiro, muito Ether para estar colocando as informações lá, tá? Então, praticamente isso aqui é um metadata, tá? A gente vai ver mais sobre isso quando for colocar o NFT no OpenSea, mas eu espero que você tenha entendido assim de forma rápida o que é um metadata. Simplesmente ele é um arquivo que contém não só a imagem do NFT, mas também as informações do NFT, tá bom? Beleza, então vamos voltar lá. Vamos vir aqui no meu remix, tá? E agora a gente vai criar a função para pegar esse metadata, né? Para realmente ver onde esse metadata está, né? Deixa eu mudar aqui. E qual que deveria ser o nome dessa função? Bem, essa funçãozinha aqui, geralmente os marketplaces eles já procuram, eles já chamam o seu smart contract por uma função específica, por um nome específico. No caso do OpenSea, e também tem outros marketplaces também que utilizam esse nome, seria o token URI. Ou seja, o nome dessa função seria token URI, beleza? E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai ser uma função que recebe um int 256, tá? E esse int 256 ele vai ser o token ID, tá? O token ID, beleza? Ou seja, o OpenSea ele vai chamar essa função passando o token ID do NFT que ele achou lá que essa determinada carteira tem, e ele vai esperar receber uma imagem, na verdade, o metadata de volta, né? E esse metadata ele vai conter a imagem. E aqui eu vou dizer que essa função vai ser pública, para que o OpenSea ele possa ver, possa chamar essa função. Vai ser uma view, por quê? Porque essa função ela tem que retornar algo. Se eu tenho uma função que retorne algo no Solidity, porque até agora a gente não fez nenhuma função dessa, né? Então, se a gente tem uma função que retorna algo, ela tem que ter essa palavra-chavezinha aqui, esse modifier aqui chamado view, tá? A gente vai ver o que é modifiers lá para frente, mas por enquanto tenta focar nisso, no conceito das coisas, né? Esse view, o que é esse view, o que é esse público e tal. Mas depois a gente vê modifiers a fundo, como criar um modifier, por exemplo, tá? Então, beleza, ele vai ser um view, vai ser virtual, já explico por quê. Vai ser também um override, tá? Vai acontecer override e vai retornar também, returns, uma string memória, né? Porque essa string vai ser apagada. Esse virtual override simplesmente é porque, de uma forma bem simples, é porque a gente vai estar concatenando uma string e retornando a concatenação utilizando o carinha chamado ABI, para que toda essa concatenaçãozinha represente o metadata, tá? Então, tenta ignorar por enquanto esse virtual override, tá? Só foca aqui no public view returns. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, mas só tenta focar aqui na tua função do token array. Você tem que ter esses modifiers e entender o que é o public, o que é o view, o que é o returns, tá bom? Então, beleza. E aí, no início, a gente vai dizer que o nosso token, antes da gente tentar concatenar ele com qualquer coisa, esse token ele tem que existir, porque o cara pode passar
o token que não seja válido, né? Então eu vou dizer que esse cara ele tem que existir, exists, e eu passo o token ID. Esse exists, esse SafeMint, todos esses carinha aqui, esse SafeMint e exist, ele vem desse ERC721, tá? E esse total supply, owner, esse total supply aqui, ele vem desse enumerable, e o owner, ele vem, e esse only owner também, ele vem do ownable, tá? Então são funções que são estendidas desses contratos que a gente está importando lá em cima. Todas as funções que tiver aqui, mas não tiver definida, sendo definida aqui, tiver sendo apenas chamadas, é porque elas são definidas nesses carinhas daqui, tá? Que a gente está importando. Beleza. Então vamos dizer que o token tem que existir. Vou colocar aqui uma mensagem de erro customizada. The provided token does not exist. Beleza? E aí aqui embaixo eu vou dizer o seguinte, eu vou retornar primeiro o seguinte, eu vou pegar aqui o bytes do meu base URI, beleza? E vou dizer que o bytes ele tem que ser maior do que 0. Caso ele não seja, eu vou retornar uma string vazia, porque eu tenho que retornar uma string, tá? Então, se esse cara aqui for nulo, porque, por exemplo, se eu chamar esse contrato aqui sem passar o base URI, ele vai ser nulo, e aí o que acontece? Esse carinha daqui iria retornar nulo, então eu tenho que verificar se ele realmente vai ser uma string, tá bom? Então, se ele não for uma string, né, se o byte dele for 0, eu vou retornar uma string vazia, tá? Caso contrário, eu vou chamar aqui um ABI, encoded packet. Antes disso, na verdade, eu também tenho que passar aqui um método chamado string. Eu tenho que passar esse ABI aqui para string. A forma como a gente concatena coisas no Solidity é usando esse ABI aqui, encoded packet, tá bom? E aí depois a gente tem que converter esse cara para string, beleza? Então vamos lá. Dentro daqui desse encoded packet, eu tenho que passar o base URI. Passo também o token ID, tá? E também vou passar aqui um carinha chamado .json. Ou seja, o meu base URI aqui vai ser simplesmente isso aqui, ó, que a gente falou, tá? Com o token ID com o .json, beleza? Então vai ser isso aqui. Vou quebrar aqui com ponto e vírgula e vou salvar. Deu um errinho aqui, vamos ver o que é. Operator. Tá. Deixa eu ver aqui. Bytes base URI. Nesse caso aqui tá faltando o length, né? Que esse cara aqui vai retornar um outro tipo. E aí eu tenho que passar aqui o length. Se o length desse carinha aqui retornado for maior do que 0, beleza, a gente vai com concatenação. Caso não seja, a gente chama esse bichinho aqui, ó. Passa uma string vazia. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que fazer que pode dar erro aqui, porque a gente está simplesmente pegando um inteiro. Inclusive ele não deu erro porque a gente não converteu o nosso inteiro para string. Então ia dar pau provavelmente quando a gente chamasse esse método, né? Então eu vou aqui passar esse token ID ponto to string. Senão isso aqui iria quebrar depois. E aí agora ele deu errinho aqui, ó, dizendo que a gente tentou chamar esse cara aqui, mas ele não existe o toString dentro do int 256. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em cima, ó, e dizer que strings, na verdade, using strings for o int 256. Então a gente vai usar, a gente está dizendo aqui que a gente vai usar conversão para de strings, né, para o int 256 em alguns casos, que nesse caso daqui a gente está usando. Beleza? Então, show. Vamos agora testar, ver se realmente está funcionando, né? Eu vou vir aqui, ó, nessa abinha aqui, que é para você compilar o seu contrato. Vou clicar aqui em Compile, NFT Nevinha, tá? Cliquei aqui. Ó. Beleza. Tá com um vizinho aqui, então quer dizer que tá funcionando, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, nessa abinha aqui, ó, de Deploy. Vou selecionar qual lugar aqui que eu quero tá deployando. Nesse caso aqui eu vou usar a virtual machine deles em Berlin, tá? E vou usar essa conta aqui, a primeira, tanto faz, qualquer conta pode ser aí que você pode estar usando. Mas eu vou usar a primeirazinha aqui e vou aqui, ó, no meu contract, vou selecionar qual é o contrato que eu quero deployar para testar na virtual machine. Nesse caso vai ser esse NFT Nevinha. Cliquei aqui, ele vai estar aqui, ó, e aí eu vou passar um base URI. Eu vou colocar localhost 2.3000 /, tá? Beleza, deployei.
Então vamos lá, ó, apareceu um Vzinho, então quer dizer que esse contrato foi deployado. Deixa eu deployar de novo, porque eu tinha mais um contrato deployado aqui. Então eu vou limpar, vou deployar novamente. Beleza? E aí quando deployar, lá embaixo aqui nessa abinha, vai ter esse deploy de contracts. E aqui, ó, você vai ver que tem um nevinha e o endereço. Eu vou clicar aqui, ó. E aí você pode ver que eu tenho algumas funções, né, que não foram definidas aqui dentro. E essas funções aqui, que não foram definidas aqui dentro, elas estão aqui porque elas são funções públicas que os nossos contratos aqui, ERC-721 Enumerable e o Ownable, eles permitem também que a pessoa possa estar acessando essas funções por fora. Provavelmente é dentro aqui do ERC-721, tá? Então, ou seja, as funções laranja seriam funções que são de setar, que geralmente apenas um owner pode setar algo. E as funções em azul, esses carinhas em azul, são as funções que vão retornar algo, tá? E o vermelho são as funções que são payable, ou seja, vai ter transação ali envolvida, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, se eu clicar, tem aqui no azulzinho, ó, o base URI, tá vendo? Então se eu clicar aqui, ele vai me retornar o base URI aqui, ó, que está no nosso contrato, tá? Outro também, por exemplo, um que a gente definiu é esse token URI. Ou seja, tem por aqui algum token URI. Vamos ver? Aqui, ó, token URI. Eu passo o token ID. No caso, esse token ID não existe, ele vai me retornar um erro. Ó, the provided token does not exist. Tá vendo? Então, beleza, tá funcionando. Então, vamos tentar agora mintar, né? Vou pegar esse contrato, esse endereço aqui dessa pessoa que é o dono do contrato, é a pessoa que deployou o contrato, né? E vou colocar aqui para mintar. Chamei aqui. E vou colocar ele para mintar, por exemplo, 25 NFTs. 25 acho que é muito. Vou colocar 3, porque pode ser que ele demore um pouco e acabe caindo out of gas, né? É um erro que dá no Solid quando você passa da quantidade permitida de gas para uma transação. Então, é um pouquinho mais complicado para se explicar, mas praticamente se você tentar fazer, quando tem um loop, você tenta chamar esse loop várias vezes, adicionando informações na blockchain, você acaba gastando mais gas e pode ser que você acabe ficando out of gas, ou seja, não tenha gas suficiente, não tenha energia suficiente para estar computando essa sua transação, tá bom? Então, beleza. Eu vou chamar aqui e note que eu não estou passando nenhum way para a nossa função, ou seja, eu vou explicar o que é way já, mas eu poderia chegar aqui e passar Ether também, mas eu prefiro estar passando de way, já explico porquê, mas note que eu vou estar passando do zero, ou seja, eu não estou passando nada de Ether para a função. Vou transacionar aqui e ele vai permitir, ó. Como é 13, ele vai demorar um pouquinho, como eu falei, mas ó, tá pendente e tal. Beleza, foi. E aí, ele colocou lá os nossos 13, então se eu chegar aqui e tentar ver a quantidade de tokens usando uma função chamada balance of aqui, ó. A quantidade de tokens que tem para esse endereço, ele vai dizer que são 13, tá vendo? E por que ele mintou se eu não passei nenhum valor, né? Simplesmente porque aqui, ó, na nossa função de mint, eu só estou checando se o cara que está chamando não for o owner. Se for o owner, eu não estou mintando. E é por isso que você tem que ter cuidado quando você investe em alguns jogos ou até outras coisas envolvidas em cripto, sem dar uma olhada no contrato deles. Por quê? Eles podem estar falando qualquer coisa no site, mas se no contrato eles fazem uma coisa diferente, você não vai ter como saber, a não ser que você seja, por exemplo, uma pessoa que entenda de smart contracts, né? Então você tem que ter cuidado, é bom sempre dar uma olhada no contrato desse determinado projeto que você está investindo, tá bom? Então tá. Agora a gente vai tentar chamar aqui essa função de mint para outra conta que não é um owner. Então ele vai quebrar aqui porque simplesmente a gente tentou mintar ó, um NFT sem passar nenhum valor. Então vai dizer, ó, não foi fornecido nenhum Ether para essa função. Então beleza, então vou chegar aqui e vou tentar passar, por exemplo, aqui, sei lá, 490 Way. Vamos ver se vai agora. Já que o valor é 0.1, né? Note que ele deu erro. Por quê? Esse Ether, o valor desse Ether é diferente do Way. Geralmente, para ficar mais fácil, as pessoas usam um conversor. Ether convert to Way. Way, que é esse carinha daqui, ó. ETH Converter. Esse carinha aqui, você coloca a quantidade de Ether que você quer passar, por exemplo, 0,1, opa, 0,1, e ele vai te retornar aqui o valor em Way que você pode estar utilizando, tá? E note
quão diferente é esse valor? Porque o Solidity ele tem vários tipos que podem ser usados como uma transação para gas, tá? Para computar o gas. E o tipo que é mais utilizado aqui é o Ether. Mas eu poderia chegar aqui, por exemplo, no nosso contrato e dizer que isso aqui seria 0.1 Whey. Iria funcionar de boa, tá? Mas o que é mais utilizado é o Ether porque é mais fácil de se ler, tá bom? Então, mas eu gosto de, quando eu for chamar um contrato, utilizar o Whey, nesse caso, e é bom você estar utilizando isso porque tem um carinha chamado Web3.js, que é uma library, o Ether também, JS também, que você usa essa library para você estar utilizando as funcionalidades ali de um determinado contrato que está na blockchain, tá? Para você poder estar integrando com o front-end. E para você chamar o contrato dessa library, geralmente as pessoas usam um padrão lá de você estar passando um valor para determinada função de um contrato em Whey, tá bom? Então por isso que eu geralmente costumo utilizar aqui o Whey para chamar uma função. Mas no contrato a gente usa Ether para definir o valor de algo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o valor em Whey, que seria de Ether, que seria 0.1. E aqui eu vou dar um transact. Eu vou colocar para 2, tá? Para não demorar muito. E ele ainda assim vai dar erro. Pelo menos deveria, né? Deixa eu ver aqui. Ó, acabei de dar uma olhada aqui novamente. Isso aqui tá errado, né? Provavelmente vocês já devem ter notado isso aqui quando eu tava falando. Mas na verdade é o message.value for maior ou igual que o valor vezes o preço vezes a quantidade de token, né? Não ia funcionar nunca isso aqui. Beleza. Tá, vou deletar aqui esse contratozinho aqui. Tá bom? E vou deployar novamente. Localhost 2.3000 barra. Vou deployar com a primeira conta. Beleza, foi. Agora eu vou colocar novamente aqui um valor baixo em Whey, com uma conta que não é o owner, tá? Eu vou tentar mintar novamente aqui. Mint. Pá. Deu erro aqui porque eu tenho que passar a quantidade de token. Beleza. Deu erro, vou colocar 1, ele vai dar erro também. Beleza. E agora vamos pegar aqui o valor certo mesmo de Whey, né? 0.1. Vou colocar aqui. Beleza. Eu vou colocar 2 aqui, porque a gente vai mintar 2 NFTs. Vamos lá. Passou, beleza. E agora eu vou colocar aqui, ó, ao invés de 2, vou colocar só 1 para mintar 2, mais 2. Ele vai dar erro. Beleza? Então, tá funcionando. Eu vou só aqui agora também tá chamando essa função tokenArray com token ID, tá? Eu vou colocar o token ID que a gente já mintou, que seria 2, por exemplo. Ele vai estar retornando para a gente aqui o BaseArray, tá vendo? Ó, isso aqui seria o que vai ser retornado para você no front-end ou para o OpenSea, para ele estar acessando aquele metadata e aí sim tá pegando os detalhes de um determinado NFT. Então, galera, é isso aí. Nesse vídeo aqui a gente viu como é que a gente pode estar criando um smart contract de um NFT para que a gente futuramente coloque isso na blockchain, tá? Não use esse cara para produção, assim, isso é um NFT básico. Você poderia estar utilizando, mas é bom estar dando uma guarimbada ali, uma refinada, para que você possa ver se tem alguma coisa aqui faltando dos seus requisitos, tá bom? Porque como eu falei, depois que esse cara vai para a blockchain, você não pode mudar, tá? Depois no vídeo à parte, a gente vai ver como é que a gente pega esse carinha aqui, coloca na rede de teste para que a gente possa estar testando, né? E pega a imagem do NFT junto com o metadata e coloca esses caras para ser exibido no OpenSea, tá bom? A gente vai ver isso já no vídeo que eu vou fazer ainda hoje. E aí a gente vai estar dando uma olhada e você vai poder ver aí como é que você faz tudo de uma vez só, beleza? Valeu, pessoal, espero que você tenha gostado. Não esquece de estar curtindo, compartilhando esse vídeo com quem você acha que é necessário estar mostrando essa informação. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!